Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março. Começa a partir de agora o nosso Alba Notícias. Você vai ficar com as informações do nosso estado e tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Você que está aqui em Salvador ou na região metropolitana, seja muito bem-vindo. Você aí no Sudoeste Baiano, que bacana, né? Essa parceria aí em Vitória da Conquista e região, onde o nosso jornal é transmitido pela nossa parceira TV UESB. Agradeço desde já a sua audiência e companhia. Hoje nós vamos conversar com o médico infectologista Robson Reis sobre este novo momento da pandemia da Covid-19. Alguns estados brasileiros já estão, inclusive, desobrigando o uso de máscaras, inclusive em ambientes fechados. Será que já é mesmo hora de liberar esses protocolos? É o que nós vamos saber hoje. Convido você a continuar com a gente. Vamos saber agora os outros destaques da edição de hoje. Mesa diretora da ALBA define retorno das atividades 100% presenciais a partir do mês de abril. Acolhimento. No mês dedicado às mulheres, governo da Bahia lança casa de apoio à mulher com câncer. Você já ouviu falar em nomofobia? O medo de ficar sem o celular pode gerar problemas de saúde. No momento do esporte, vamos falar sobre fisioterapia aquática. E o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros da Bahia registra aumento no número de afogamentos no estado, com destaque para ocorrências em piscinas. A maioria dos afogamentos ele ocorre em água doce, não em praias. Boa noite para você. Deputados que compõem a mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia definiram na manhã desta quarta-feira que os trabalhos da ALBA vão retornar de forma 100% presencial já no próximo mês de abril. A repórter Miriam Neri acompanhou essa reunião. Durante a reunião, os parlamentares que integram a mesa diretora da ALBA definiram que a partir do dia 4 de abril, a Casa do Povo vai retomar os trabalhos de forma 100% presencial. Segundo o presidente da ALBA, o deputado estadual Adolfo Menezes, a decisão se baseia no avanço da vacinação no estado. A partir do dia 4, todos os setores da Assembleia trabalharão normalmente. Plenário, não tem mais nenhum trabalho remoto, as sessões serão presenciais, está funcionando de forma mista. Então, a partir do dia 4, se Deus permitir. O presidente chamou a atenção ainda para a necessidade de continuar seguindo todos os protocolos de saúde no acesso e permanência na casa. Claro, obedecendo as regras, álcool gel, para acessar a Assembleia, tem que comprovar com o certificado da vacinação, uso de máscara, mas todos os restaurantes, escola legislativa, todos os setores voltarão ao normal. Isso ficou decidido e, se Deus quiser, no dia 4 retomaremos. Importantíssima decisão. Vamos continuar aqui trazendo informações para você que está em casa. Aproveitando aí esta ocasião do Dia Internacional da Mulher, o governador Rui Costa inaugurou nesta terça-feira a Casa de Apoio às Mulheres com Câncer em Salvador. Além de hospedagem e acolhimento, o local vai oferecer também serviços como terapias ocupacionais, atendimento nutricional e também psicológico. As mulheres do interior em tratamento de câncer em Salvador ganharam um presente especial no Dia Internacional da Mulher. O governador Rui Costa, junto com a secretária de Saúde, Adélia Pinheiro, inauguraram a Casa de Apoio à Mulher com Câncer e o Centro de Ensino e Pesquisa, ambos localizados no bairro do Monte Serrá, na capital. Durante a inauguração, o governador se emocionou com a lembrança do pedido da primeira-dama, Aline, para acolher as mulheres que foram encontradas por ela nas ruas de Salvador e estavam em tratamento do câncer, e explicou como vai funcionar a unidade, além de anunciar a realização de 60 mil cirurgias eletivas em todo o estado. A ideia são 60 mil cirurgias no estado, em todas as regiões de saúde, e nós vamos, portanto, fazer um mutirão envolvendo toda a rede estadual, a rede municipal que tem a capacidade de fazer cirurgia, a rede filantrópica, e vamos convidar também os hospitais privados que queiram participar desse mutirão. Nós estamos entregando essa casa, que é uma casa que cumpre dois objetivos: acolher mulheres carentes, mulheres em estado terminal que precisam de tratamento paliativo,
e em instalar aqui grupos de pesquisa que possam se articular com o Hospital da Mulher para trazer a pesquisa de ponta para dentro da assistência à saúde. Planejada para garantir a continuidade do tratamento de pacientes que vivem em outros municípios afastados acima de 100 quilômetros de Salvador, a Casa de Apoio oferece, além de hospedagem, terapias ocupacionais, atendimento nutricional e psicológico. É dignidade na assistência à mulher e à mulher com câncer, é qualidade da assistência e é a forma, né, como o governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado, oferece e reconhece o direito à saúde e o cuidado com gente, o cuidado com as mulheres. Construído a partir da renda arrecadada no baile de gala Real Masquê, o projeto arquitetônico foi doado pelo arquiteto Davi Bastos, com investimento de mais de 3,3 milhões de reais em obras e mobiliário. O espaço tem capacidade de acolher e hospedar 45 pessoas que terão acesso a acomodações, refeitório, cozinha experimental, banheiros adaptados, área de convivência e enfermaria. A Casa de Apoio dispõe ainda do Centro de Pesquisa, que funcionará como um polo de estudos sobre o câncer na Bahia. Nele foram investidos mais de 2 milhões de reais. O local conta com sala de recepção, CPD, salas de reunião e informática, além de sala dos pesquisadores e de insumos, ambiente de apoio e mediateca. O evento contou com a participação de autoridades femininas de várias esferas governamentais. Em tratamento de câncer no Hospital da Mulher, Rosinete Souza Ribeiro, de 51 anos, moradora de Rui Barbosa, garante que é de grande importância o apoio que a unidade vai oferecer. Eu moro em Rui Barbosa e venho, faço os exames, o encontro com o oncologista e fico por aqui. Porque às vezes marca o exame e 4 dias depois é a químio. Como o custo fica muito caro de ir e voltar, aí eu fico por aqui. E com esta casa de apoio vai ser excelente, porque vai vir a calhar e ajudar muito. Com toda certeza, né? O suporte é importantíssimo que essas mulheres precisam para um tratamento que é tão delicado, que debilita tanto as mulheres. Parabenizar também a presença ali das nossas deputadas, via deputada Fabiola Mansur, Neuza Cadore, Maria Del Carme, fazendo parte, né, desse momento que é importante para todas as mulheres. E parabenizar o governador Rui Costa, também a primeira-dama Aline, pela sensibilidade em cuidar de mulheres que precisam desse atendimento de excelência e com todo o suporte e estrutura que a gente viu que essa casa tem. A gente continua a falar de saúde, tá? Mas agora com foco na Covid-19. Sim, ainda estamos vivendo esse problema. Em alguns estados brasileiros já não é mais obrigatório o uso de máscara de proteção facial e muito se fala realmente sobre essa mudança, né, do status da situação. Estamos em um momento pandêmico, estamos em uma endemia. Você que está em casa sabe a diferença? A gente vai começar a entender um pouco melhor, tá? Quem vai conversar com a gente é o médico infectologista, Dr. Robson Reis, inclusive já está aqui conectado com a gente. Já começo conversando com o Dr. Robson, agradecendo a sua presença aqui com a gente na TV Alba e tirando essa dúvida, né, Dr. Robson? Endemia, pandemia, qual a diferença? Esclareça aí para o nosso público. Boa noite, Milena. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Alba Notícias. Olha, a diferença principal é que todas elas, epidemias, pandemias, elas podem ser por doenças infecciosas ou não infecciosas. A exemplo da obesidade, doenças cardíacas. Mas quando a gente está falando em relação à Covid-19, a gente fala endemia, significa que determinada doença infecciosa está acontecendo em uma região específica. Porém, quando essa doença infecto-contagiosa ela toma proporções globais, ou seja, acomete vários países do mundo, isso se torna uma pandemia. Então, a diferença principal aí não é nem em relação ao quantitativo de número de casos, mas principalmente na área abrangida. Então, doenças que acometem uma área específica, a gente chama de endemia. Doenças que acometem diversos países, ela acaba tendo uma dimensão geográfica maior, ela se torna uma pandemia. Joia. Doutor Robson, eu estava acompanhando algumas matérias falando especificamente de Rio de Janeiro e São Paulo, onde lá os governadores decidiram para a retirada do uso de máscara, inclusive em locais abertos, alguns ambientes fechados também. Aqui no nosso estado, o governador Rui Costa decidiu esperar um pouco. Queria saber um pouco sua opinião a respeito disso, se já é a hora, né, de retirar essas máscaras em ambientes públicos. E aí vamos trazer um exemplo
ônibus coletivos, que a gente vê ali aquela aglomeração. Qual a sua opinião a respeito? Olha, isso é um tema já bastante debatido, porque o que acontece aqui no Brasil, menina, é o que vem acontecendo, o que aconteceu nos países do hemisfério norte. Primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, acaba essas ondas, como nós chamamos, epidemiológicas, chegando lá e posteriormente chega aqui. Então, nesses locais, a obrigatoriedade de máscara, com outras medidas de flexibilização, elas já ocorreram e estão ocorrendo, e agora aqui no nosso país. Em relação ao uso de máscaras, São Paulo hoje acabou de anunciar que ela mantém, o estado de São Paulo como um todo, mantém a orientação de uso de máscaras em locais fechados e liberando, ou seja, não obrigando o uso de máscaras em locais abertos. Já o Rio de Janeiro optou por liberar a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos e fechados. A minha opinião, e que eu compartilho com outros colegas também especialistas, é que as medidas de flexibilização, elas devem ocorrer de forma gradativa. Então, lógico, concordamos com o aumento de público, de pessoas participando de eventos sociais, de eventos culturais. Então, isso é importante para a retomada até mesmo do setor de serviço, setor de economia, foram setores extremamente prejudicados. E aí sim a gente partir para o uso de máscaras, que sempre foram importantes aliadas para a prevenção das doenças infecto-contagiosas. Então, o que eu penso? O uso de máscaras em locais abertos, a não obrigatoriedade, excelente, tranquilo. E a gente tem que lembrar uma coisa, menina, quando a gente fala não obrigatoriedade, nós não estamos falando que não é recomendável. Por quê? Pessoas que têm a imunidade mais comprometida, geralmente as pessoas mais idosas, as pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças associadas, elas têm um risco maior de complicação. Então, essas pessoas, talvez até em local aberto, elas devam utilizar. Local fechado, repito, eu sou a favor, assim como outros colegas, da gente escalonar, da gente, na verdade, ir de forma gradativa em relação às medidas de flexibilização para que elas não ocorram todas de vez e podemos ter, viemos a ter um impacto epidemiológico no número de casos, um aumento do número de casos. Então, para locais fechados, eu ainda pediria um pouco de cautela, mas para locais abertos, eu já sou a favor, sim, da não obrigatoriedade do uso de máscaras. Agora, doutor, estamos num momento de avaliação, né? A gente vem aí pós um feriado de carnaval, que foi feriado, não foi feriado, mas vimos vários casos de aglomeração, várias pessoas que se reuniram em eventos fechados. Dizem os especialistas que é importante a gente esperar 15 dias para prever ou não esse aumento do número de casos. O que é que o senhor já vê aí, o retrato dessa questão do pós-feriado de carnaval? Isso. Por que esse prazo? É importante até chamar a atenção para as pessoas que nos assistem, porque existe o que nós chamamos, menina, de período de incubação. Isso. Então, quando você tem contato com uma doença infecto-contagiosa e você acaba contraindo essa doença, demora um tempo para que os sinais e sintomas dela venham se manifestar. Em relação à Covid, geralmente ele vai de 48 horas até 14 dias. Mas a Ômicron a gente tem visto uma média de 3 a 5 dias. Então, se fosse para ter um impacto em relação ao carnaval, já estaríamos vendo, percebendo esse impacto do ponto de vista do número de casos novos. E não é o que estamos vendo. Nem em relação à média móvel de números de casos ativos, nem em relação à ocupação de leitos hospitalares, seja ele de UTI ou de enfermarias, nem muito menos o RT, que marca o fator de transmissibilidade. Então, a gente tem esse momento, um momento epidemiológico favorável. Lógico que toda festa que vier trazer aglomeração, como o Carnaval foi recentemente, mas sem aquelas proporções que a gente lembra de anos anteriores, lógico, até porque foi proibido praticamente em todos os estados, a gente, se tiver uma repercussão, essa repercussão vai ser mínima, mas ela pode ocorrer até 14 dias após esse período de festas. Mas, repito, esse impacto deve ser um impacto mínimo por diversos motivos. Primeiro, porque já encontramos um cenário epidemiológico já mais confortável no próprio período do Carnaval. E segundo, que a vacinação avançou muito em nosso país. Hoje nós temos 80% praticamente da população total já com a primeira dose e mais de 70% com a segunda dose. Nesse valor, para a maioria das doenças infecto-contagiosas, a gente já consegue atingir o que nós chamamos de imunidade coletiva. Então, eu acho que o reflexo, caso venha a ter, vai ser um reflexo mínimo que não vai interferir na curva epidemiológica. Doutor Robson, antes de encerrar, algo que ainda me intriga é a ocupação de leitos de UTI pediátrica. Eu estava acompanhando hoje a programação de uma rádio de notícias e vi a informação de que o governo do estado da Bahia prevê a instalação de novos 20 leitos de UTI pediátrica. Aqui esses números ainda não estão abaixando a porcentagem de ocupação. A que se deve isso? A gente tem que lembrar que as crianças, elas começaram a vacinação e acima de 5 anos, ainda temos chamado
né, frisar isso, acima de 5 anos. E esse número, ele está muito aquém do que nós desejamos. Então, tem estado que a vacinação de crianças já vai mais dos 50%. Aqui, nós temos, em média, 30%. Então, assim, idealmente, quando nós avançarmos em relação à vacinação para a vacinação em crianças, vacinação contra a Covid em crianças, certamente a gente vai ter um número mais confortável. Mas aí, Milena, temos que chamar atenção a uma coisa ainda. Quando nós falamos assim, 100% dos leitos de UTI pediátricos ocupados, nós temos que lembrar que o quantitativo de leitos pediátricos para tratamento de Covid sempre foi muito baixo. Não é? Agora é que você estimula a criação de novos leitos pediátricos. Por quê? Porque não era uma realidade. As crianças, embora fossem acometidas pela Covid-19, geralmente elas apresentam quadros brandos. Podem até posteriormente apresentar o que nós chamamos de síndrome multi-inflamatória sistêmica, que é um quadro mais grave. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa é você ter 100 leitos de UTI pediátrico e você ali ter 50 crianças doentes, você vai ter 50% de ocupação. Outra coisa é você ter 20 leitos de UTI pediátrico e você ter ali 20 crianças doentes, você vai ter 100% de ocupação. Então isso é muito relacionado também à quantidade de proporção de leitos disponíveis. Né? Que no estado da Bahia, então, o retrato que a gente tem aqui ainda é insuficiente. Quero agradecer ao infectologista Robson Reis, que esteve presente aqui com a gente. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Muito bem, você que está em casa, que está acompanhando a edição do nosso jornal, já sabe, né, que pode participar com a gente. Inclusive, você pode rever toda essa entrevista e todo o nosso conteúdo através das nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é a oportunidade. Vai lá no YouTube, coloca TV Alba, se inscreve no canal, ativa as notificações e participe com a gente também no nosso Instagram, @TV Alba, sugerindo os entrevistados e interagindo, que é muito bacana essa troca. Afinal, o objetivo da nossa TV Legislativa é levar até você que está em casa cada vez mais informações e atualizadas. Eu conversei agora com o infectologista, a gente falou um pouco da Covid-19, a gente falou da ocupação de leitos, inclusive de leitos pediátricos, e eu quero te convidar a mostrar o cenário. Vou começar já tratando da UTI pediátrica, que foi o tema final aqui da entrevista, e o Dr. Robson ressaltou uma informação muito importante, que é a quantidade de leitos. Atualmente, a gente tem 44 leitos totais, tá? Ocupados até o momento, 37, o que representa aí 84% de ocupação. Esse número, no início da pandemia, era de 29 leitos apenas para todo o estado da Bahia. E esses novos leitos farão aqui com que esse número total aumente, então a gente reduza a taxa de ocupação e aí, paralelo a isso, aumentando, né, a quantidade de vacinados, a gente vai ter um retrato cada vez mais favorável. Passando um pouquinho para cá, ocupação de UTI adulto, total 585, ocupados até o momento 177, taxa de ocupação, ainda bem, 30%, é o dado de hoje. Enfermaria pediátrica, total 90 leitos, número de ocupados hoje 49, o que representa aí 54% de ocupação. E para finalizar a questão da enfermaria adulto, a gente tem hoje disponível 723 leitos, né? O total, ocupados 161 e a taxa de ocupação representa 22%. Boas notícias, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre a nomofobia. Você sabe o que é isso? É o medo de ficar sem o celular. Você sofre desse problema? Isso tem gerado ansiedade nas pessoas, viu? Tem ainda o nosso Momento do Esporte com a matéria especial sobre fisioterapia aquática e o alerta do Corpo dos Bombeiros sobre os riscos de afogamentos, principalmente em piscinas, minha gente. O intervalo é rapidinho. O Alba Notícias volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo, você que chegou na tela da TV Alba agora. Para começar este bloco, nós vamos falar do medo de ficar por algum tempo sem o celular, que tem sido cada vez mais comum e desperta sentimentos como angústia e ansiedade em pessoas que não aguentam ficar nem poucos minutos longe do aparelho. Você já se fez essa pergunta? Parece besteira, né? Mas essa dependência digital, cada vez mais frequente nos dias de hoje, já tem até um nome, minha gente. É nomofobia. Aprenda mais. Olhos vidrados e cabeça baixa. É assim que muita gente passa o dia, já que o celular se tornou um companheiro inseparável na rotina das pessoas. Agora, o medo de ficar sem o aparelho por perto tem sido a causa de muitos problemas. Um problema que tem nome: nomofobia. Só simples pensamento de eu não estar com o celular na mão já me dá medo de ficar sem ele. Então eu começo a ter alguns sintomas, como por exemplo ansiedade, tremores, um medo excessivo, e acaba que é uma coisa desproporcional. E eu acabo ficando com
isso acaba me prejudicando no meu dia a dia. Então, ela limita o ciclo de amigos, ela limita o ciclo social para poder manter esse uso frequente. Então, acaba que ela tem problemas, tem limitações. E isso é um critério que a gente tem que ficar atento. E quem diria que um aparelho pequeno como esse iria causar grandes transtornos na vida das pessoas? De acordo com o levantamento realizado pelo Google, 73% dos brasileiros não saem de casa sem os seus dispositivos móveis. Celular a gente faz tudo, né? Acho que é tudo. Sem celular a gente não vive. Olha, quando eu estou trabalhando, praticamente o dia todo no celular. Essa psicopedagoga também não consegue conceber a sua rotina diária, inclusive do trabalho, sem o celular. Na realidade, quase tudo está no celular hoje, né? O celular agora é um instrumento não só de ligações e mensagens, mas também de notícias, de entretenimento também, que a gente acaba usando. Você se vê hoje, né, durante a sua realização de tarefas diárias, sem o celular? Não. O celular é ótimo, né? É um meio que facilitou as nossas vidas. Porém, tudo que é usado em excesso, né, a gente acaba se prejudicando. Então, uma dica que eu daria para a gente poder não desenvolver uma homofobia é: vamos ter vínculos sociais, em vez de estar no celular, ou no videogame, ou no computador, fazer isso daqui que a gente está fazendo, né? Ter esse contato social, poder ter amigos, poder fazer uma atividade física ao ar livre. Isso tudo faz com que a vida faça mais sentido, né? A gente ficar menos tempo aqui e mais tempo onde realmente importa. Falou tudo, né? Ficar onde realmente importa. Agora que essa balança é difícil de equilibrar, olha aqui na mão, no meu dia a dia, no meu trabalho. Quem trabalha com o celular fica ainda mais complicado. Agora, lógico, a gente tem que saber equilibrar tudo isso, né? Quando a gente está com as pessoas que a gente gosta, está ali naquele lugar. E esquecer um pouquinho o universo virtual e vir para a realidade, tá? Fica essa dica para você, porque se chegar na homofobia, ficar ansioso, ficar nervoso porque está sem o celular, aí complica de fato, tá? Vamos lá para a parte que vocês que gostam de esporte ficam assim ansiosos aqui no nosso jornal? Sim, chegou a hora do Momento do Esporte. Solta a vinheta. Vamos sanar essa ansiedade. Leonardo Costa já está aqui comigo para trazer para você que está em casa as notícias, as novidades do universo esportivo. Olá, Léo, boa noite. Olá, seja bem-vindo. Tudo jóia? No meio da semana já, né? Seja Sim. bem-vinda de volta. Verdade. Deu uma descansada, né? Sim, fui uma ver de perto São Paulo e Corinthians. E não trouxe? Tem muita novidade pra gente? É um pouco de novidade, viu? Me chamou a atenção o movimento nos bares, que assim, é infinitamente superior ao que acontece aqui em jogos como o Bavi ou outros do Campeonato Baiano. E movimentação no estádio, né? Que mesmo em um momento de pandemia ainda, aglomeração grande, muita gente ali no estádio. O governador pelo menos anunciou que agora vai ter ampliação. Sim, aí, né? Bacana. 50% nos estádios. Notícia boa para os torcedores. E a gente já abre a edição de hoje falando de Vitória. Com ambições diferentes para a reta final do Campeonato Baiano, Doce Mel e Vitória medem forças na partida que encerra a 7ª rodada da competição estadual. A bola já está rolando no estádio Barbosão, em Cruz das Almas. Amanhã a gente fala do resultado do jogo aqui. Agora, o nosso assunto é uma especialidade da fisioterapia utilizada por desportistas das mais diversas modalidades, a hidroterapia, atualmente chamada de fisioterapia aquática. O tratamento realizado dentro da água reduz as dores, promove bem-estar e traz resultados rápidos ao paciente. Vamos ver. Uma boa conversa acompanhada do tratamento. Esse é um momento esperado por Márcia, que sofre com a fibromialgia há mais de 10 anos. Doença que provoca fortes dores nas articulações, como em ossos, músculos, tendões e até nos ligamentos. E a hidroterapia, que é uma fisioterapia aquática, né? Ela chegou em minha vida muito recentemente, mas que eu estou tendo um prazer imenso de vir, de criar essa rotina, porque isso é muito difícil para o fibromialgico, acordar com dor, lidar com a dor e mesmo assim vibrar positivamente. Márcia já havia tentado diminuir as dores que sentia por conta da fibromialgia com o Pilates e também com os tratamentos alternativos, como Reiki e aromaterapia. Mas foi com a fisioterapia aquática que teve respostas para o resultado que tanto procurava. Eu precisava de uma atividade que me desse leveza, que me impossibilitasse não sentir dor durante o movimento.
Então, a fisioterapia aquática abriu essa possibilidade, eu tenho gostado bastante também. De acordo com essa fisioterapeuta, as propriedades físicas da água fazem toda a diferença na terapia. A gente acelera, melhora a questão do retorno venoso, consegue ter uma maior mobilidade, ganhar força muscular, amplitude de movimento com maior facilidade dentro da água, utilizando pressão hidrostática, o empuxo, a turbulência, que são propriedades físicas da água. Para o tratamento ser mais eficaz, a água precisa estar entre 33 e 35 graus, já que o aquecimento do corpo melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, diminui a dor com a prática dos movimentos. Isso aumenta o aporte sanguíneo e melhora a condição muscular para que a gente possa trabalhar. E ela afirma ainda que o tratamento é viável para todo tipo de paciente. Não é necessário que o médico passe. Hoje a gente tem um costume de esperar que o médico encaminhe para a fisioterapia. Não há necessidade. Desde que você perceba que você tem uma dificuldade, que tem um problema, uma artrose, que você tem uma dificuldade de fazer exercício em solo, você pode procurar uma das clínicas ou academias que trabalhem com fisioterapia aquática e fazer sua inscrição. Obrigado, Ila. É uma boa pedida não só para atletas, né? Agora a gente vai ao octógono. O UFC demitiu nesta terça-feira o peso pesado baiano Carlos Felipe Boi. No dia 18 de janeiro, o lutador foi condenado pela Comissão Atlética de Nevada a 18 meses de suspensão por ter encontrado anabolizante e seus metabólitos em um exame antidoping de 16 de outubro de 2021. Na ocasião, ele perdeu por decisão uma luta contra Andrei Arlovski. Na carreira, Carlos Boi possui 11 vitórias e 2 derrotas em 13 lutas. E eu vou indo, mas amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Alba Notícias com mais informações esportivas. Manda sua sugestão de pauta, entrevistado e até mesmo crítica para o nosso Instagram, @TVAlba. Toca daí, Emily. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações. Você que está em casa pode sempre participar com a gente, tá? Inclusive sugerindo entrevistados, que vai tornar a nossa programação cada vez mais interativa com os nossos espectadores. Olha só, o governo do estado da Bahia publicou nesta última quarta-feira um decreto que amplia de 3 para 8 mil pessoas o limite de público em eventos e atividades em todo o território baiano. Os detalhes dessa e de outras notícias você confere agora em nosso Giro Direto da Redação. Oi, Milena. A medida fica vigente até 18 de março e se aplica a cerimônias de casamento, circos, parques de exposições, entre outros. Já os estádios ficam autorizados a receber a lotação de até 50% da capacidade máxima, com controle de fluxos de entrada e de saída para evitar aglomerações. E agora, uma notícia para os moradores de Vitória da Conquista, que nos assistem por meio da TV UESB. O programa Partiu Estágio está com 223 vagas para estudantes universitários do município, com bolsa auxílio de R$ 455. Partiu aproveitar, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 14 deste mês no site programaestágio.saeb.ba.gov.br. E os interessados em participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até o dia 11 de março para realizar as inscrições no site acessounico.mec.gov.br. O concorrente pode escolher até 3 opções de cursos de graduação, dentre aqueles disponíveis no grupo de preferência. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março. Boa sorte aí! Voltamos ao estúdio. Valeu, Pati. Muito obrigada pelas informações. E atenção para esse assunto aqui, minha gente. Temos vivido dias de muito calor na capital baiana e nada melhor do que um mergulho no mar ou na piscina para se refrescar. Concorda? Concorda, né? Mas olha, é preciso estar muito atento para evitar tragédias, viu? A repórter Ila Saveira conversou sobre os índices de afogamento na Bahia com o subcomandante do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do nosso estado. Vamos saber mais informações. De janeiro a dezembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia registrou um crescimento de quase 30% no resgate de vítimas por afogamento. E isso é comparado ao período de 2020.
Para falar sobre isso, estamos aqui com Flávio Rodrigues, subcomandante do Grupamento Marítimo, que vai trazer algumas orientações também para a gente sobre esse assunto. Então, Flávio, fale para a gente o que pode ter motivado esse crescimento de 2020 para 2021. A pandemia interferiu nessa estatística? A gente percebe que numa média anual, a pandemia ela pode ter interferido em partes, visto que a gente teve um período maior de fechamento em relação a 2021. 2020 passamos mais meses com praias fechadas. Contudo, o período de alta estação a gente ainda percebeu um incremento bastante significativo na atuação do Corpo de Bombeiros. A gente acredita muito a isso, ao nosso aumento do efetivo, aumento da atuação nas praias. A gente tem colocado o nosso efetivo em regime de hora extra, nós temos a Operação Verão, que faz com que a gente acabe atuando de forma mais efetiva, né, prevenindo mais acidentes, contando também com aumento no número de prevenções, que é importantíssimo para que o afogamento ele não ocorra, e também fazendo um maior número de resgates. Felizmente, as praias cobertas pelo Corpo de Bombeiros, a gente não conta com óbitos, mostrando a eficiência do trabalho realizado naquelas áreas. E qual o principal motivo dos afogamentos? Nós percebemos aqui que a falta de informação ela é o principal motivo. A maioria dos afogamentos ele ocorre em água doce, não em praias. Em praias a gente atua de forma mais preventiva, as pessoas temem um pouco mais a correnteza, em detrimento de açudes, rios, que aquela água parece estar mais parada, parece ser mais tranquila, ou uma piscina dentro de casa que não tem correnteza, e a gente acaba descuidando um pouco. Os dados da Sobrasa, elas mostram que as crianças são os principais afetados, principalmente nas residências, os clubes de lazer, pela falta de atenção, às vezes dos pais, às vezes dos responsáveis que ali estão, a falta de pessoas habilitadas para realizar resgate naqueles locais e realizar prevenções. E aí a gente traz esse alerta, né? Muito cuidado, desde uma bacia de água dentro de casa, que acontece muito no interior, tanques abertos. A gente costuma dizer que água acima do umbigo é sinal de perigo. Então, qualquer lâmina de água que a pessoa consiga ingerir, caso ela caia naquela lâmina de água, ela já é um risco, principalmente para as crianças. E caminhamos também para os jovens, que gostam de brincar, de se arriscar, de fazer uma atuação um pouco mais artística, né? Dando saltos mortais, e de fato são mortais. Ele pode colidir a cabeça com um banco de areia, com uma pedra, pode se sentir mal fazendo esse tipo de brincadeira e não ter tempo hábil para um resgate efetivo. Em caso de afogamento, que orientações vocês passam para a população? Principalmente, se não sabe, se não tem condições de realizar um resgate, não vá. Você não pode se tornar uma outra vítima. Costumamos ver casos de, principalmente familiares, tomados pela emoção, ver um irmão, um primo, um parente caindo na água, se afogando e tenta buscar realizar esse salvamento sem ter a noção básica de salvamento. E aí se torna uma nova vítima. Mas principalmente o que a gente orienta é tentar jogar algo que flutue para que aquela pessoa se agarre, mantenha uma calma e posteriormente você tente retirá-la da água, fazendo com segurança. Então, objetos como boias, garrafas plásticas, qualquer material, madeira, qualquer material que auxilie na flutuação. Esse é o mais indicado. E buscar por ajuda especializada, tentar fazer sua atividade de lazer onde tenham locais mais seguros, com a presença de guarda-vidas ou salva-vidas da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, ou até em locais que sejam privados, mas que tenham a presença de salva-vidas privados, né? Obrigada pelas informações, Flávio. Fica aí o alerta. Ila Saveira para o Alba Notícias. Muito obrigada, Ila, pelas informações. Realmente fica aí o alerta para todos que estão acompanhando a nossa programação. Nosso Alba Notícias de hoje fica por aqui. Para rever esta edição na íntegra, é só você acessar o nosso canal no YouTube, tá lá TV Alba, ou assista a reprise do nosso AN, que acontece todos os dias às 7 da manhã aqui na TV. Você também pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais, nossas páginas no Instagram e Facebook, ou mesmo no YouTube da TV Alba, ou ainda acesse o site al.ba.gov.br. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. Fica aqui essa mensagem final do Verde da Esperança. Estamos há 14 dias de conflito na Ucrânia, onde Rússia não cessa, a Ucrânia não cessa, vidas sendo perdidas, que a gente amanhã tem aqui boas notícias para você.
Muito obrigada pela companhia, um excelente descanso. Até amanhã.